Olá, seja bem-vindo a bibliavocê.com.br. Hoje estou aqui para falar sobre uma coisa que é um tanto quanto polêmica no meio evangélico e vejo que muitos pastores às vezes têm receio de falar sobre isso e de tocar no assunto com mais detalhes. Alguns chegam a chamar os outros de hipócritas porque abordam este assunto de forma mais incisiva. E na verdade está se tornando um certo mal-estar, um certo bullying social de quem é contra o problema que eu vou falar agora, tatuagem. Quem é contra a tatuagem está sendo meio colocado como um sujeito retrógrado, preconceituoso e coisas desse tipo. Mas na verdade, essas coisas que colocam, será que tem a ver realmente com o que nos ensina a Bíblia? Eu vou começar a conversar com vocês aqui sobre algumas coisas interessantes. As pessoas costumam usar a tatuagem, tem pessoas que eu conheço que já estão usando tatuagem e por aí vai, mas é necessário que nós mudemos a nossa realidade para compreender isso. As pessoas costumam tratar desse assunto, especialmente sob o ponto de vista do gosto, da estética, ou até da hipocrisia, ou com vários argumentos. Vamos analisar esses argumentos um por um, simplesmente pela apreciação do argumento em si. Primeiro, a prática de tatuagem de crentes, ela carece de argumentos válidos. Todos os argumentos que eu pude elencar, pelo menos, não são necessariamente válidos. Eles são argumentos que parecem verdadeiros, mas não são verdadeiros. Que enganam porque apelam para a emoção, apelam para a parte emotiva das pessoas. Na verdade, são praticamente falácias emocionais ou até mesmo formais. E com essas falácias eles enganam as pessoas quanto a usar tatuagem. Vamos ao primeiro argumento. O primeiro argumento é o argumento estético. Dizem que a questão de usar tatuagem ela pode ser considerada, pode ser aceita se for por uma questão estética. Ora, aparentemente, quando a gente pensa assim, realmente uma questão estética não tem problema nenhum, é só uma questão de aparência, mas não é bem assim. Se você for pegar um pouquinho mais e se aprofundar na questão dos estudos da estética, você vai ver que a estética ela não se resume especificamente a você ver uma coisa bela, você achar uma coisa bela ou feia. Ela se adequa também a você entender que é uma experiência com o belo. Ou seja, é você ter uma experiência com as coisas belas e isso será, na verdade, para você uma experiência estética. E essa experiência estética não precisa ser, na verdade, construtiva, ela não precisa construir nada na sua alma, na sua vida. Ela pode, na verdade, destruir o belo. Observe. É aceito, especialmente entre artistas, que a própria destruição do belo é uma experiência estética válida. Se a destruição do belo é uma experiência estética válida, como você pode usar a questão estética, o gosto estético ou a própria experiência estética como alguma coisa como argumento a favor de você usar tatuagem como cristão? Não pode usar, porque você não pode destruir o belo. Porque quem construiu as coisas belas foi Deus. Se você se opõe a destruir o belo, ou se você se propõe a destruir o belo, automaticamente você está se opondo a Deus. Existem alguns artistas que fazem mudanças em seus corpos com diversos tipos de coisas, porque eles querem se opor a Deus. Eles querem mostrar que Deus determinou que a nossa alma, o nosso corpo seria assim, e eles podem mudar o determinismo fatalista de Deus. É o termo que eles usam. Eles querem mudar o determinismo fatalista de Deus através da experiência estética. Ora, a tatuagem não é nada mais que uma mudança do determinismo fatalista de Deus por uma experiência estética. Ora, se pessoas mundanas usam isso, alterando inclusive seus ossos e seja mais o que for, tem um que se transformou na imagem de um tigre, coisas assim, se transforma em animais por uma questão de experiência estética, por que você vai aceitar a tatuagem por ser experiência estética? Esse argumento não vale para um cristão. Está fora de cogitação.
Outra coisa é o argumento da hipocrisia. O cara diz, você é um hipócrita porque tem tantas outras coisas que você faz e que não tem nada a ver com isso e que você não deixa passar. Isso é uma distorção do ensinamento de Jesus. Jesus, quando chama os fariseus e escribas de hipócritas, ele está mostrando que os fariseus e escribas faziam coisas boas, pequenas, mas e tinham responsabilidade, muita responsabilidade de fazer aquelas coisas. Mas quando chegavam na responsabilidade das coisas grandes, eles rejeitavam aquelas coisas grandes, não tinham tanta responsabilidade assim. Ou seja, não tem nada a ver com você fazer uma coisa ou outra totalmente diferente. Não tem nada a ver você contar uma coisa e outra, tem a ver com responsabilidade e não com aceitar uma coisa ou outra. Tem a ver com a responsabilidade que você tem perante as coisas. Logo, esse argumento da hipocrisia é um argumento em si hipócrita, porque destrói o próprio argumento de Jesus. E na verdade, ele pega e perverte o argumento, transformando ele em favor de um argumento que não é válido, dentro do formato que Jesus colocou. Ou seja, se você quer dizer que uma pessoa é hipócrita, então eu posso dizer o seguinte: se você é tão zeloso com a sua tatuagem, por que você não é zeloso também em de repente fazer a vontade de Deus, em seguir o que deve ser a vontade de Deus, especialmente, mesmo que você tenha dúvida? Mesmo que você tenha dúvida se não pode fazer a tatuagem, por que você não é tão zeloso na responsabilidade de seguir a vontade de Deus? Devemos ser mais zelosos em fazer a vontade de Deus, é isso que Jesus está falando para os fariseus. Devemos ser mais zelosos em fazer a vontade de Deus, seja em que âmbito for, do que de repente guardar uma coisa pequena, ficar se apegando a coisas, a picuinhas, como por exemplo a própria tatuagem. Então o argumento da hipocrisia, ele na verdade é um argumento invertido e não vale nada. Outra coisa, tem um argumento do proselitismo. Essas igrejas que aceitam tatuados são igrejas que mais crescem. Meu amigo, isso não quer dizer nada. O proselitismo é contra a própria natureza da igreja. Se você quiser, a igreja que mais cresce não prova a espiritualidade de ninguém. Não prova nem que aquelas pessoas ali aceitaram Jesus. Prova que tem um movimento e que esse movimento atrai pessoas. Só isso. Assim como uma festa rave atrai pessoas, assim como um baile funk atrai pessoas. Então observe, o proselitismo, o fato de ter muita gente dentro daquela instituição que se chama igreja, não quer dizer que ali tenha realmente muitos salvos. Pode ter muitas pessoas, muitos frequentadores, muitas pessoas até batizadas, muitas pessoas até frequentando, mas que na verdade você não sabe se são salvos. O que forma a igreja são os salvos em Jesus Cristo. E você não pode medir isso pela quantidade de pessoas que estão dentro de uma igreja. Isso é uma questão espiritual, é no coração. Então você não pode usar esse argumento do proselitismo de forma nenhuma, porque vai contra a natureza da igreja. Pois muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Aliás, quando você pega esse argumento do proselitismo, você passa a perceber que dentre esses muitos chamados, quantos serão escolhidos? Não sei. Você também não sabe. Então, por isso, não pode usar o argumento do proselitismo para defender que igrejas que permitem tatuagens são igrejas de Deus porque tem muita gente dentro da igreja. Isso é ridículo. Outra questão é o argumento da literalidade do texto bíblico em questão à tatuagem. Ora, só existe um texto lá em Deuteronômio 19, alguma coisa, 19 e 20, se não me engano, que fala sobre tatuagem. Fala literalmente ali sobre tatuagem. A tradução da Nova Versão Internacional traduz literalmente como tatuagem. Outros textos traduzem também semelhante. O versículo anterior fala de não cortar também a ponta da barba, não fazer certos tipos de cortes no cabelo. E é interessante que pega o versículo 20, dizem que o versículo 20 se refere especificamente a culto aos mortos. Mas esquecem que o versículo anterior, se não me engano é o 19, você confere lá depois. O versículo anterior também, quando ele fala de cortar o cabelo, cortar a parte do cabelo ou da barba, também era um tipo de uma prática que era feita pelos mortos, para os mortos, pelos pagãos. Quando alguém morria, em algumas religiões, raspava-se a cabeça ou cortava-se metade da barba para mostrar luto. Então Deus está dizendo que não deveriam fazer isso. Então observe, pegam um versículo, tiram do contexto e dizem que estão no contexto.
E é interessante que essa questão do literal, o fato de ter só um versículo, ou dois no máximo, que possam ser entendidos literalmente, não faz o menor sentido você esperar isso. Ora, a Bíblia, muitas coisas são simbólicas e outras coisas são cheias de sentido. Quanto à literalidade da Bíblia, você não pode esperar encontrar nela a maior parte das coisas que você vê hoje. Mas você vai encontrar o sentido de todas as coisas na Bíblia, para o homem, para a vida espiritual do homem. Ou seja, qual é o sentido que a Bíblia passa para mim sobre uma coisa? Se você pega esse texto do Velho Testamento, você vai ver que ele pode não ser literal, mas tem muito sentido em relação a coisas que se aplicam a um crente não usar tatuagem. Então não é você ficar procurando um texto literal. Isso é coisa de pessoa boba, de pessoa que não sabe o que está fazendo. Você tem que procurar qual é o sentido que aquele texto traz para o entendimento da realidade espiritual de hoje. Isso que você tem que procurar. Primeira coisa, o que vale é o sentido último, o sentido que não muda em momento nenhum, o sentido atemporal, o sentido permanente, o sentido constante. É esse sentido que você tem que procurar na Bíblia e não uma palavra específica. Porque quando você procura uma palavra específica, você não a encontrará. Por exemplo, alguns que são contra a Trindade, eles são contra a Trindade porque não encontram a palavra Trindade na Bíblia. Enquanto você estudando a Bíblia, você verá que o sentido das Escrituras aponta para a existência da Trindade. Então é interessante não confundir sentido com o que é literal. Você fica procurando o que é literal e acha chifre na cabeça de cavalo, porque quando você procura o literal, está esquecendo o sentido e não aplica nada à sua vida. O argumento também contra o Velho Testamento, como se o Velho Testamento não valesse mais. Diz assim, não, está no Velho Testamento, não vale. Isso é um absurdo. É um absurdo. Na verdade, o Velho Testamento ele foi cumprido, mas não anulado por Jesus. Jesus disse que veio para cumprir e não para anular as Escrituras. E é interessante que quando chega em Atos, uma reunião, um conselho dos apóstolos, eles decidem que algumas coisas não seriam pedidas aos gentios, ou seja, aos estrangeiros, aqueles que não eram judeus. E outras coisas seriam sim pedidas, inclusive não ter idolatria, não seguir a prostituição e coisas assim. E é interessante que o que foi eliminado da nossa observação foi, na verdade, as coisas formais para o judeu. Porque quando Cristo veio ao mundo, existiam formalidades que mostravam, que davam sentido ao que viria depois, que mostravam, que lembravam sempre que Cristo viria depois. Por exemplo, a circuncisão do povo judeu. O povo judeu era circuncidado para lembrar que eles eram um povo escolhido de Deus e que tinha um povo que recebeu uma promessa. Quando Jesus veio e cumpre essa promessa, não existia mais só um povo. Todos os povos podem receber a Jesus. Todos podem ser salvos. Então, a partir daí, não há necessidade de circuncisão para todos e muitas outras coisas que eram específicas do judeu. Especialmente o culto no templo, sacrifícios e coisas assim. Mas agora, essa formalidade, o fim da formalidade para algumas coisas que se cumpriram, não implica em fim da vontade de Deus. A vontade de Deus que está expressa no Antigo Testamento, ela continua valendo até hoje e vai valer eternamente. Então você não pode dizer, porque o formal não está mais valendo, para alguns casos, você vai dizer que também a vontade de Deus não vale. Não é assim. A vontade de Deus do Antigo Testamento tem que ser preservada. O que você precisa perceber é o sentido último daquela vontade. Qual o sentido último? Pode ser que coisas de repente não se apliquem da forma como foram literalmente escritas, já falei isso anteriormente, no Antigo Testamento, mas o sentido último se aplica até hoje. Veja isso depois, com mais cuidado. E tem outro argumento bem bobo também, que é sobre o século XXI. Estamos no século XXI, como é que tem pastores que pensam assim? Ora, que ridículo, gente. Se você está no século XXI, então você não pode analisar o século XXI, porque você está vivendo o século XXI. Você não sabe ainda o que é o século XXI. Você não tem como avaliar o século XXI. Como você pode dizer, estamos no século XXI e temos que ser melhor? É uma coisa absurda.
Você só pode analisar a história a partir do passado. O que já passou, você vai verificar, analisar, separar e ver tudo e vai dizer, não, no passado, no século XX foi assim, ou no século XIX foi assim. Mas no século XXI você está vivendo ele ainda, então você não pode usar isso como parâmetro. É outro argumento ridículo também, em questão que usam também para a tatuagem. Outro argumento também bobo também é sobre Apocalipse, que pegam aqui Jesus em Apocalipse 18, se não me engano, tinha um nome escrito na perna, né? Ora, se tinha um nome escrito na perna, não significa que seja uma tatuagem. Poderia ser até uma vestimenta com uma estampa, digamos assim, se compararmos ao que temos hoje. Isso não significa que era uma tatuagem. E, ao mesmo tempo, Apocalipse é um livro simbólico. Ele é uma chave espiritual, né, uma chave da história espiritual do homem. Não que significa que ele vai ser uma chave da história, como ela ocorre, como vai dos fatos que vão ocorrer, mas é uma chave da história espiritual do homem que é cíclica. Ela sempre volta para o mesmo ponto, porque são tentativas do diabo de destruir a igreja, destruir o povo de Deus. E é uma chave da história espiritual do homem. Então, como ela é uma chave, ou seja, um tipo de forma de interpretação, ela é simbólica. O Apocalipse é simbólico, ele não é literal, então esse texto também não pode ser usado como argumento. E essa história de argumento que Jesus só quer o coração, ele não quer mais nada. Ora, que história é essa de só quer o coração? Você sabe o que significa o coração naquele tempo bíblico? O coração significava os pensamentos e a vida da pessoa por inteiro. Não significava o coração como sentimentos e as outras coisas não são do homem. Ora, isso é absurdo, não existe isso na Bíblia, gente. O homem, quando ele foi criado como ser integral. Ele foi criado como uma unidade. O homem foi criado como ser corpóreo e espiritual ao mesmo tempo. Os anjos não têm corpos, Deus não tem corpo, né? Mas nós, seres humanos, somos seres espirituais e corporais. Você não pode dizer, o meu corpo é uma coisa ruim e só a minha alma é boa. Não existe isso. Quando Jesus voltar, você vai ressuscitar com o seu corpo. Só que será glorificado, obviamente, mas continuará tendo corpo. Não sabemos como é isso, porque é mistério, mas sabemos que teremos corpo. Então você não pode negar a corporidade humana, dizendo que Deus só quer o coração e você pode fazer o que quiser com o seu corpo. Isso é ridículo. É o mesmo argumento que os prostitutos usam. Então não serve como argumento para o cristão usar tatuagem. O argumento também que diz que o que sai da boca que contamina, o que entra não contamina, e a tatuagem é tipo alimentação da pele, você está pigmentando, você está alimentando. Não, isso é totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Quando você coloca uma marca, essa marca ela traz uma mensagem e ela está emitindo uma mensagem. Quando Jesus fala que o que sai da boca que contamina o homem não são os fonemas, mas sim o sentido, a mensagem que aquilo passa. E você deve saber que o que passa a mensagem hoje não é só a palavra, mas a mensagem pode ser passada pela escrita, pelos desenhos, o logotipo de uma empresa pode passar uma mensagem. Então a tatuagem, ela também é uma mensagem emitida. Então você não pode dizer que a tatuagem é a alimentação do corpo e que com isso ela não contamina, porque o que contamina é só o que sai, não o que entra. Não, a tatuagem emite alguma coisa para fora, emite uma mensagem, e essa mensagem é que contamina. Então você não pode usar esse argumento também, um outro argumento bem bobinho, bem primário de quem faz esse tipo de apreciação. Agora, indo para mais especificamente, depois de tentarmos derrubar todos esses argumentos, bem rapidamente, vamos para o que a prática da tatuagem entre crentes também carece de sentido cristão para a vida. Ora, nós vimos que a prática de tatuagem ela carece de argumentos anteriormente. Todos os argumentos são argumentos muito fracos. Agora, ela carece também de sentido cristão para a vida. Sentido cristão para a vida significa que você tem um sentido, que tem um termo que alguns estudiosos usam e que eu acho bem interessante, que é sentido último para a vida. Ou seja, você é uma coisa que você valoriza até o fim da sua vida. Aquilo te dá razão para viver e até mesmo entregar a sua vida por aquilo. Isso é o sentido último. E a tatuagem carece desse sentido último para a vida. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas colocam o sentido na tatuagem.
Uma coisa sem sentido equivalente ocupa o seu corpo, que deveria professar o Evangelho. E como que o corpo professa o Evangelho? E na forma de mensagem, exatamente. A mensagem da tatuagem, que é um sentido qualquer, seja lá, é meu filho, meu pai, meu não sei quem, não interessa. Você está propagando um sentido que está contrário ao sentido maior, que é o sentido para a vida, que é Jesus no controle da sua vida. Você precisa mostrar na sua vida o sentido do Evangelho e não o sentido que uma mensagem de um desenho passa. A forma da mensagem também é importante nisso, porque quando você vê no Antigo Testamento, nós discutimos algumas coisas e Deus ele aboliu algumas coisas que eram formais especificamente para o povo de Deus, mas outras coisas outras formas continuam sendo válidas para nós hoje. Porque o próprio Hebreus e o Paulo, em outras suas cartas, ele nos conta que devemos ser sacrifício vivo, santo e imaculado a Deus. O que significa ser um sacrifício com corpo imaculado? Ser, na verdade, sem mácula, sem mancha, sem desenho, sem tatuagem. Um cordeiro imaculado era um cordeiro que não tinha nenhuma mancha no corpo. Ele era de uma cor só, geralmente branco. E isso simbolizava uma pureza daquele animal, porque ele não tinha outras cores no corpo. Ele tinha uma cor simplesmente única. E, na verdade, o corpo que nós temos, a mensagem que nós temos que passar, é uma mensagem de corpo imaculado. É a forma da mensagem do Evangelho através do nosso corpo, e não um corpo tatuado. Um corpo tatuado não pode ser considerado uma mensagem de corpo imaculado. Observe, se você já fez tatuagem antes de se converter, é uma coisa, não faça outra. Mas se você é convertido, não perca seu tempo fazendo tatuagem. Vai gastar seu dinheiro à toa e ainda vai estar fazendo coisa muito ruim para a sua vida. Outra coisa, o corpo é templo do Espírito Santo. Alguns dizem, o corpo não é templo, não é bem assim, porque é templo, porque é uma coisa etérea, espiritual, é o ser. O que é isso, gente? Como eu já falei, o homem, ele na verdade, ele é um ser único, né? Ele tem corpo, alma, espírito, ou corpo e espírito, como você queira. Mas o homem, ele é uma unidade, humanidade. E essa unidade é com o seu corpo. Mesmo quando nós fomos ressuscitados, teremos um corpo glorificado. Nós somos seres corpóreos. Então você não pode dizer que o templo do Espírito ele está sujeito a qualquer outra coisa, qualquer mácula. Ele, na verdade, tem que ser preservado a todo custo. Não pode sofrer nenhum tipo de ação de colocar coisas no templo do Espírito. No templo do Espírito de Deus. Porque quando você coloca, lembra, eu falei uma mensagem que é uma imagem. Uma imagem significa um ídolo. Sabia disso? A palavra ídolo vem do grego que tem a ver com imagem. É uma coisa que você vê, que você pode observar, que você pode entender só de olhar. Então, quando você faz essa coisa no seu corpo, você está colocando um ídolo no templo do Espírito. E é interessante que devemos observar muito bem que o interior do crente deve ser expressado no seu exterior e não somente dizer que o interior é uma coisa subjetiva, que aparece de qualquer forma, simplesmente, não dá para saber. Não, ele tem que ser expressado no exterior literalmente. Não pode haver outra opção. E também podemos entender que a prática da tatuagem entre crentes é uma deturpação do sistema de vida dos cristãos. Nós temos um sistema de vida e quando se deturpa esse sistema de vida, você quer gerar um desequilíbrio. Quando você cria um desequilíbrio num corpo vivo, você automaticamente vai criar nesse corpo vivo a possibilidade de autodestruição. E outra coisa que podemos entender, quando você gera essa possibilidade de desequilíbrio, você está sendo rebelde. E a Bíblia nos diz que a rebeldia é pior que feitiçaria.
E além disso, Jesus disse: amai o próximo como a ti mesmo. Isso significa o quê? Que você tem que amar você primeiro para depois amar o outro. Se você não se ama, você não vai amar o outro. Não existe essa possibilidade, porque é uma coisa que você tem que experimentar em si para passar para o outro. Ou seja, se você não se aceita como é, você não se ama. Então, se você não se ama de forma adequada, porque não aceita quem você é e como você está negando esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Se você é de um jeito que Deus criou, você vai se amar e vai querer ser como Deus quer que você seja, e não como a moda do mundo quer que você seja. E além disso, quando você coloca um ídolo no seu templo do Espírito Santo e você aceita essa questão como uma coisa crucial para a sua vida, você está sob possessão daquela ideia. Você está sob a possessão daquele ídolo, porque aquele ídolo representa mais para você do que a necessidade de fazer a vontade de Deus. Você quer ser mais fiel ao seu gosto do que ser fiel à vontade de Deus. Então isso não é bom. Tatuagem é uma prática entre crentes que não é nada agradável. E para terminar, eu quero deixar um alerta para você. Você que fica pensando de repente, porque vai ter um chip, esse chip vai controlar todo mundo e com esse chip vai haver um controle mundial do anticristo, ou então pelo scanner da íris, ou pelas digitais e por aí vai. Olha, você está perdendo seu tempo. Vamos entender uma coisa. A marca da besta, ela começa com uma coisa muito simples. Você mexer nos seus pensamentos e nas suas obras, no que você faz. Quando o anticristo levar você, inclusive as pessoas da igreja, a pensarem e agirem como o diabo quer que elas ajam, o anticristo chegou ao seu objetivo. Ou seja, a marca do anticristo na mão e na testa é o que você faz e o que você pensa. Então, se as pessoas começam a pensar de forma que agrade Satanás e a fazer coisas que agradem Satanás, já estão preparadas para receber a marca da besta. Mas não seria o chip? Não, vou dizer para você que pode ser a tatuagem. Não sabemos exatamente porque as coisas vão progredir, né, com o avançar da história, a gente não sabe. Só Deus sabe exatamente. Mas posso provar para você que pode ser a tatuagem. Quando você aceita ser marcado, ou seja, e ainda pede para ser marcado, você já está preparado para receber uma marca. Quando você paga até para marcarem a sua pele, você está pagando para receber uma marca. E quando você faz uma coisa, você se torna aquilo que você faz. Isso é uma coisa que os mundanos já entenderam muito bem. É mais fácil você levar a pessoa a fazer uma coisa do que convencê-la sobre aquilo. Primeiro leve-a a fazer, depois ela mesma vai aceitar aquela situação. E é exatamente isso que estão fazendo com a tatuagem. Estão fazendo você aceitar ser marcado para que você seja semelhante aos filhos do anticristo. Então, isso passa por um caminho de subversão dos valores que temos na nossa sociedade para destruí-la, desequilibrá-la e exercer um domínio sobre todo o povo, todas as pessoas. E sabemos que a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, se não me engano, 2 Tessalonicenses, que quando aquele que o detém aqui na terra, que detém o espírito do anticristo, for retirado, ou seja, o Espírito Santo, quando as pessoas rejeitarem o evangelho e ver uma grande apostasia, as pessoas vão se afastar de Deus, vão começar a rejeitar as coisas de Deus e aceitar as coisas que o diabo as indica. Essas pessoas estão preparando a vinda do anticristo. A tatuagem é uma preparação para a vinda do anticristo. Então, como seria isso? Mas a tatuagem, que é isso? É ridículo. Não tem como você fazer isso, porque a tatuagem é um desenhozinho que o cara faz com uma agulhinha. Não tem como fazer nada demais. Tem sim. Se você não sabe, já existe a impressão 3D. Já estão desenvolvendo a impressão 3D de tatuagem. Ou seja, você bota o braço numa impressora, escaneia o formato do seu braço, vem uma agulhinha digital e imprime no seu braço a tatuagem. Já estão estudando isso. E é interessante também que essa impressão 3D ela tem uma precisão mecânica, uma precisão inclusive digital.
E já as impressoras atuais, elas carregam nos documentos em que imprimimos, eles têm um certo código, onde você pode encontrar um pontinho minúsculo no lugar específico da página. Aqueles pontinhos minúsculos que às vezes estão numa foto que você nem percebe, vão dizer qual foi a impressora que você imprimiu, vão ligar a nota fiscal que você comprou, onde você comprou, vão dizer quando você imprimiu e em que máquina você imprimiu. Ou seja, já podem descobrir tudo isso pela imagem impressa, num papel. Então, se ele imprimir isso na sua pele, vão poder fazer a mesma coisa. Ah, mas você diz de repente, mas não tem computador ainda para tudo isso, o computador está muito avançado, mas não dá para isso. Realmente, ainda não fizeram tudo isso porque existe um processo de computação que vai dar um salto quântico, que chamam. Vai dar um salto que a capacidade de computação vai ser tão grande que poderá processar em um único computador o que milhares de computadores muito grandes fazem em poucos segundos. Ou seja, você poderá passar com sua tatuagem, que pode ser um dragão, pode ser uma borboleta, pode ser um jacaré, o que for, mas ele terá dentro dele um código ali escrito e que você está aceitando, e esse código vai ser lido por um mero celular, talvez, que vai ser muito melhor do que o celular que temos hoje em dia. Então pense muito bem, se você não aceitaria o chip da besta, porque o chip lhe permitiria o anticristo o controle de você, então por que você vai permitir a tatuagem? Observe, mas eu não vou botar a tatuagem para ser reconhecida? Não precisa. Já estão caminhando para encher o mundo de câmeras. Por onde você passar e sua tatuagem for fotografada, nesse mundo onde a computação estará mais avançada, poderá haver um reconhecimento de face e possivelmente da sua própria tatuagem. As câmeras não serão mais as que temos hoje. As câmeras que temos hoje já não são iguais às que tínhamos antigamente, as câmeras digitais. Então imagine o que virá no futuro. Por isso, eu quero dizer para você, se você quer fazer uma coisa boa, se você quer ser obediente a Deus, joga fora essa ideia de tatuagem. Isso não presta, não é coisa para crente. Se você é meu amigo, é tatuado, me perdoa, mas eu não concordo com isso e eu não tenho que aceitar a sua opinião, tá bom? Eu posso até te respeitar como pessoa, respeito, mas a minha opinião é essa. E se você tem tatuagem, é uma questão sua. Agora você tem que escolher. Você quer servir a Deus? Você quer servir o sentido de vida que é Deus, ou você quer servir o seu gosto estético, que leva inclusive à destruição do belo? Que Deus o abençoe e obrigado por estar aqui novamente em abiblievocê.com.br.